Tao Te Ching. Comentário ao capítulo 12. Pode-se interpretar este capítulo como expondo a ideia de que não nos devemos deixar levar pelos sentidos e pelos desejos. Note-se, no entanto, que a referência às 5 cores, verde, vermelho, branco, negro e amarelo, aos 5 tons pentatónicos e aos 5 sabores, ácido, amargo, acre, salgado e açucarado, apontam para o modo como a mente humana organiza o mundo, pela aprendizagem de um modo de categorizar o que percepciona e como o ideograma para o olho também pode ter o significado de categoria. A expressão não agir com os olhos pode ser entendida como referindo-se a essa categorização que influencia o modo como apreendemos o mundo e faz com que deixemos de ter a consciência de que a paleta de cores contém uma infinidade de tons. Do mesmo modo, classificamos as coisas e as ações como boas ou más, quando há toda uma infinidade de possibilidades pelo meio. E pomos também o mesmo nome a uma infinidade de coisas, como se elas fossem todas iguais, como se fossem uma só. Quem regressa ao tal não age com base no que lhe diz a sua mente agitada, que a galope projeta ideias e categorias sobre o mundo exterior. Procura agir de acordo com o concreto e não com o abstrato. A penúltima frase poderia ser traduzida por isso quem é sábio age com base no que lhe diz o corpo, não com base em conceitos. Quando vivemos de acordo com a virtude, a ação de categorizar não existe. Ter virtude é recuar para um estado em que apreendemos o mundo sem esses nomes, sem essas categorias. Cada pessoa é diferente, cada momento é diferente. Tudo é infinitamente variegado, como dizia Xuan-Tzu, 369 a 286 a.C. A mente do homem com virtude é como um espelho que tudo reflete, sem nada escolher ou recusar. Note-se que, como o caractere louco desenfreado sugere graficamente o comportamento de um cão, poderíamos dizer que as corridas a galope nas calçadas fazem os nossos corações ficar tão loucos e agitados quanto os cães que nelas participam. O caractere traduzido por tornar parece representar uma boca invertida, dando ordens a uma pessoa ajoelhada. Também pode significar diretiva, comando, decreto, lei, mandato, ordem, ordenar, decretar, causar, fazer, agradável, bom, ser excelente, prezado, respeitado, a lei, época, estação do ano. O caractere traduzido por minar é composto por mulher e por maneira, método, que tem uma função fonética. Parece evocar o modo de agir de uma mulher. Também pode significar interferir, dificultar, impedir, obstruir, opor, minar, prejudicar, interferência, impedimento. As 5 cores cegam os olhos. Os 5 tons ensurdecem os ouvidos.
os 5 sabores insensibilizam a boca. As corridas a galope nas calçadas tornam loucos os corações. As coisas difíceis de obter minam o nosso modo de agir. Por isso, quem é sábio age com a barriga e não com os olhos. Afasta-se disso e escolhe isto. Comentário ao capítulo 13. Deve afligir-nos tanto sermos fornecidos quanto sermos humilhados, porque os favores incluem já a semente da humilhação que sentiremos quando eles um dia acabarem. Mas não devemos dar mais importância às alegrias do que aos sofrimentos, nem mais importância a nós próprios do que a tudo o que existe no mundo. Para quem encara o mundo como se fosse o seu corpo, o que é confunde-se com o que o fez. É apenas o mundo que se apessoou, o mesmo mundo que se engaivotou nas gaivotas e se amassanhou nas maçãs. O ideograma Shen, traduzido por corpo, também pode significar vida, a nossa pessoa, a personalidade, eu. Muitos tradutores traduzem Tianxia por reino ou império, interpretando a última parte do capítulo como dizendo que só a quem ama o reino, como se fosse o seu próprio corpo, se pode entregar o cuidado do reino. O caractere traduzido por prezar parece representar uma mão segurando conchas, que eram utilizadas como dinheiro, presas num fio. Também pode significar benefício, estima, glorificação, honra, respeito, valor, moeda, ser estimado, altamente colocado, alta patente, honrado, distinto, caro, oneroso, valioso, precioso, estimar, apreciar, favorecer, tratar com respeito, considerar como tesouro, valorizar altamente, premiar, honradamente, respeitosamente, ou uma forma de tratamento formal revelando respeito. O caractere traduzido por alojar é composto por teto e por oculto, parecendo traduzir a ideia de guardar algo dentro de uma casa ou armazém. Também pode significar deixar ao cuidado, deixar à responsabilidade, depositar, depender de, enviar, transmitir, enviar correio. Favores e humilhações são como sustos. Preza tanto os grandes sofrimentos quanto o teu corpo. Porque se diz que favores e humilhações são como sustos. Favores dão-se aos inferiores. Recebê-los é como um susto. Perdê-los é como um susto. Por isso se diz que favores e humilhações são como sustos. E porque se diz, preza tanto os grandes sofrimentos quanto o teu corpo. Razão porque temos grandes sofrimentos é termos um corpo. Se ficarmos sem corpo, que sofrimentos vamos ter? Por isso, prezar o mundo como se fosse o nosso corpo é como ser capaz de se alojar no mundo. Amar o mundo como se fosse o nosso corpo é como ser capaz de se entregar ao cuidado do mundo. Comentário ao capítulo 14. Embora o tal primordial seja invisível, inaudível e intangível, a sua presença imanente pode ser apreendida a cada momento,
se soubermos recuar a um estado de compreensão pré-ontológica do mundo, ou seja, a uma compreensão ainda não reduzida a conceitos. Ao fazê-lo, é como se a partir do presente regressássemos ao vazio do tal primitivo. Ser capaz de o fazer em cada momento presente permite-nos intuir o fio ou linha temporal que une o presente ao passado original. Fazê-lo é como desembaraçar o fio contínuo que une as várias réguas de bambu de um registro histórico que nos remete para o passado primordial. Alguns tradutores, em vez de dizer-se que é raso, diz-se que é raro e diz-se que é fino. Optam por dizer in, dizem-se she, diz-se way, ou seja, refere-se aos sons correspondentes às pronúncias dos caracteres. A razão disso prende-se com o facto de, em 1983, o sinólogo francês Jean-Pierre Rabel-Remusat ter sugerido que, em conjunto, esses três ideogramas se leriam originalmente como Yahvé, o nome de Deus para os hebreus. O caractere que se traduziu por desembaraçar o fio é composto por fio de seda e por tecer, ir e vir de um fio num tear. Também pode significar arranjar, pôr em ordem, pôr fios em ordem. Registro histórico, anais, crónicas, período de 12 anos, século, período geológico, seguir uma pista, instituições, leis e regulamentos, disciplina, idade de uma pessoa, lembrar. Olhar-se e não se vê, diz-se que é raso. Escuta-se e não se ouve, diz-se que é raro. Agarra-se e não se prende, diz-se que é fino. Sobre estas três coisas nada se pode indagar, por isso são algo indefinido que formam um todo, que nem é brilhante em cima nem obscuro em baixo, é um fio sem fim. Não se pode escrever, depois volta a ser coisa nenhuma. Chama-se-lhe a forma do que não tem forma, a aparência do que não tem aparência. Chama-se-lhe a obscuridade fugidia. Quando a encontramos, não lhe vemos o início. Quando a seguimos, não lhe vemos o fim. Apreender o tal antigo, lidando com o que existe no presente, sendo capaz de reconhecer a antiga origem. Aí se chama desembaraçar o fio do tal.